Estudos Salmos Aleatórios, parte 2. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Salmo 103, do versículo 8 ao 10. Davi fala bem de Deus, misericordioso e piedoso, longânimo e grande em benignidade. Apesar de dizer que terá misericórdia de quem quiser ter misericórdia, poucas foram as vezes e os casos em que Deus não operou com misericórdia. Quando permitiu e não interferiu na terra, quando abriu-se e engoliu os filhos rebeldes de Israel. Noutros casos, foram permissões de igual modo, como forma de punição, correção, exemplo de justiça perante os que permaneceram fiéis, de forma que estes reconheceram o valor de suas fidelidades perante Deus. Não era levá-los à posição de especiais, mas de confirmar que o caráter que mantiveram tinha uma recompensa diferente dos dissolutos e rebeldes, que o foram por escolha e espontaneidade. O maior perigo de todos é ser espontâneo para o pecado e as coisas que julgamos inofensivas ou cobertas pelo sacrifício de Jesus e tornamos a fazer por voluntariedade. O Senhor mesmo adverte sobre o pecado voluntário através do escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículos 26 e 27. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado depois de termos reconhecido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível do juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. A ação de Davi é tão surpreendente quanto a promessa do Salvador de seus pecados, que não foi a mesma pessoa depois dos episódios que lamentavelmente cometeu pecados de morte. Nem os inimigos que matou teve tanta crueldade, porque foi provocado, ou o povo de Deus corria o risco de ser extinguido. Ainda assim reconheceu que por causa da misericórdia de Deus, sua transgressão foi expiada. Não que não fosse passivo de morte, mas porque Deus escolheu poupar sua vida como exemplo de que o homem podia se redimir por arrependimento, quando este também brota permissivamente por parte do homem na sua vida, por ação de Deus, que coloca o arrependimento para que não pereça. Não houveram misericórdia no caso de Israel rebelde, porque mesmo que o arrependimento brotasse pelo meio da morte, o precipício os engoliu vivos. Ananias e Safira por mentir ao Espírito Santo, ou seja, por se aproveitar do ambiente santo da igreja recém-fundada na terra e voluntariamente escolher mascarar a obediência com a injustiça para com os fiéis e santos em seus procedimentos de obediência aos votos. Se votar, cuide para que cumpra o seu voto. Quando fizeres um voto a Deus, não tardes em o cumprir, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é não fazeres voto do que fazê-lo sem o cumprir. Não consintas que a tua boca
faça pecar a tua carne. Nem digas na presença do anjo que foi um erro, porque se iraria Deus contra tua voz e destruiria a obra de tuas mãos. Davi havia assumido o trono com a promessa de ser perpétuo o seu reinado em seu sucessor, ou no legítimo ocupante da posição, Jesus. Não seria um reino comum, mas um reino sempre eterno, ou seja, que já existia antes dele e quase que foi tudo a perder em sua vida. Se não fosse a misericórdia e a imutabilidade da promessa de Deus, que não podia ser revogada, porque era promessa de redenção no Salvador do mundo. Por isso, da misericórdia. Por isso, de não ter sido consumido mediante essa transgressão. Aleluias. Aleluia. A fidelidade de Deus à sua palavra, a longanimidade de Deus em esperar para ter misericórdia, esperar o arrependimento brotar no homem pelas oportunidades que dá, pela graça de conhecer a Deus nos seus caminhos, de reconhecer o seu mal, a legalidade de possuir esposa que escolhesse não se cumpria a uma mulher comprometida e para tê-la ter que premeditar a morte de seu fiel soldado que lhe servia por amor. Constatamos que o trabalhar de Deus não é um serviço, mas ao nosso entendimento por parábola, como um estilo de vida, uma ação que está intrínseca ao seu caráter, que não pode ser deslocado de sua natureza divina. Tem prazer em trabalhar em favor dos que o temem. Glória a Deus. Aleluia. Como em João 5,17 diz, e Jesus respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. As misericórdias do Senhor não podem ser mais vistas como uma ação de livramento e intervenção de Deus apenas, mas como um ato trabalhoso de amor para ter compaixão da alma perdida ou que está em perigo de morte. A correção de Deus é o tempo da dureza no coração do homem ou a falta de conhecimento seu na sua intimidade com Deus. Quando Davi teve esse real encontro com o Senhor, nessa experiência, sua vida tomou outro patamar. Apesar de enfrentar infortúnios daqueles pecados na família e em seu reino. Disse Davi, não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá sua ira. Lançou uma profecia para os servos vindouros após ele, reconhecendo o conhecimento que obtivera daquela experiência. Deus, Ele é o que diz o que é. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que padeceu não culpou a Deus pelo castigo recebido. Reconheceu que seu procedimento foi a causa. Sua transgressão foi a causa. Que o que recebeu foi pouco perante a gravidade de seus atos. Isto é um genuíno arrependimento, que vai do quebrantamento como um estilo de vida, visando obter um coração que se deixa habitar por Deus depois do erro cometido. Porque nem todos conseguem fazer isso. Erram e acham que não foi um erro, ou que será reparado o erro.